Olá pessoal, sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje vamos contar a história trágica do Castelinho da Rua Apa. Uma história de glamour e sangue abalou a aristocracia paulistana na noite de 12 de maio de 1937. 3 membros de uma das mais abastadas e tradicionais famílias, os Reis, foram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. O cenário do crime: o interior de um castelinho localizado na Rua Apa, número 236, esquina com a Avenida General Olímpio da Silveira, ao lado do elevado Presidente João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão, na cidade de São Paulo. Trata-se de uma construção residencial de 1912. O imóvel é uma réplica de um castelo medieval, projetado e construído por arquitetos franceses no século passado. Foi outrora o palácio de uma rica e tradicional família da cidade. A família Reis viveu por vários anos no castelinho. Entre os integrantes estavam o Dr. Virgílio César Reis e sua esposa Maria Cândida Guimarães dos Reis e seus 2 filhos, Álvaro Reis e Armando César dos Reis, ambos formados em Direito. A família Reis compunham a alta sociedade de São Paulo da época e possuíam diversos investimentos e propriedades pela cidade. Mas não era somente por isso que eram conhecidos. Além de sua residência um tanto quanto diferenciada, o filho mais velho, Álvaro Reis, era conhecido como o típico playboy excêntrico, exibindo-se com belas mulheres da alta sociedade, boêmio e com adoração pela patinação, fazendo este pela Avenida São João, quando não estava fazendo manobras radicais, com sua motocicleta Indian, a primeira adquirida no Brasil. No entanto, após a morte do Dr. Virgílio, a família não ficaria mais do que alguns meses na famosa residência, sendo vítimas de um inexplicável assassinato. As vítimas, os advogados Álvaro e Armando César dos Reis, e a mãe deles, Maria Cândida Guimarães dos Reis, a Dona Candinha, como era conhecida. Eles foram encontrados mortos a tiros por uma empregada que morava numa casa anexa ao castelinho e foi atraída para o imóvel principal pelo barulho dos disparos. Até hoje, passados 86 anos, o caso, que ficou conhecido como o crime do Castelinho da Rua Apa, permanece misterioso. Teria sido um duplo homicídio seguido de suicídio ou um triplo homicídio? A polícia técnica e os legistas do Serviço Médico Legal de São Paulo da época apresentaram laudos contraditórios sobre a autoria dos crimes. A polícia técnica apontou Álvaro César dos Reis, o filho mais velho de Dona Candinha, como autor dos crimes. Segundo os peritos, Álvaro teria assassinado a mãe e o irmão Armando Reis e depois se suicidado com 2 tiros no coração. Os médicos legistas disseram o contrário. O autor seria Armando Reis, o filho mais novo de Dona Candinha. Ele é que teria assassinado a mãe, o irmão e depois se matado. Para comprovar, afirmaram ter encontrado resíduo de pólvora na mão dele, indicando que Armando manuseou a arma. A polícia anulou a interpretação dos peritos. 2 dias depois do encontro dos corpos, os policiais afirmaram que o caso estava esclarecido e encerrado e que Álvaro Reis era o autor dos crimes. Para respaldar esta conclusão, os policiais afirmaram que Álvaro era considerado meio irresponsável, playboy, aventureiro e estaria tentando construir um ringue de patinação em São Paulo, numa área onde funcionava um cinema pertencente a eles, a Broadway, que poderia trazer prejuízos para os bens da família. Armando seria contra o empreendimento. Por isso, os 2 irmãos viviam discutindo, inclusive publicamente. A Procuradoria do Estado, 2 dias depois do crime, entrou com um pedido na Justiça de São Paulo, reivindicando a posse dos bens da família Reis a favor da União. A alegação: as vítimas não tinham deixado herdeiros direto. A polícia afirmou a princípio que Dona Candinha fora assassinada com 3 tiros. Mais tarde, ficou confirmado que ela morreu em consequência de 4 tiros, um dos quais pelas costas.
2 projéteis retirados do corpo dela eram de um calibre diferente ao da pistola automática Parabellum. A segunda arma nunca foi encontrada. O fato indicaria que poderia ter havido uma 4ª pessoa na cena do crime, o verdadeiro assassino, que também nunca foi identificado. Por conta dessas contradições, surgiram grupos a favor e contra a inocência de Álvaro. Um de seus defensores foi uma socialite da época, Cândida Cunha Bueno, conhecida por Baby Cunha Bueno, namorada de Álvaro. Escassamente fotografada, Baby, da alta burguesia paulista, era uma mulher liberal, uma libertária intrépida, culta e à frente do seu tempo. Atropelava todas as convenções conservadoras da época. Separada do marido, quando isso era proibido por Deus e pelos homens, por 10 anos ficou junto com o namorado, quando esta expressão ainda nem tinha sido inventada. Contudo, o mais espantoso da saga foi sua absoluta fidelidade ao amado morto. Sempre defendeu a inocência do parceiro, afirmava que o matador era o irmão mais novo, Armando, o moço sério, mas de espírito maligno. E não para aí. O mais bonito desse drama insólito é que Dona Maria Cândida da Cunha Bueno, a perpétua Baby, que viveu quase reclusa por 51 anos, tinha uma missão sagrada. Desde o crime em 1937 até sua morte em 1988, com 97 anos, todo mês, dia 12, para lamentar a morte do parceiro querido, levava flores no túmulo do amante, no cemitério da Consolação. Mas ainda depois de morta, deixou parentes encarregados dessa obrigação a prova de amor que garantem ainda é cumprida até hoje. O Castelinho da Rua Apa passou por um imbróglio judicial e, abandonado por um bom tempo, acabou passando para as mãos do Estado. A deterioração só contribuiu para as lendas, e pessoas dizem ouvir passos, choros e lamúrias dos espíritos dos mortos no lugar. Hoje, o castelinho é administrado pela ONG Clube das Mães do Brasil e foi restaurado no período de 2015 a 2017. Mesmo assim, a lenda permanece. Lenda urbana ou só uma tragédia familiar? Até hoje, o mistério do Castelinho da Rua Apa continua sem resolução. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou no Brasil. Eu espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha e toquem no sininho. Daqui 15 dias estarei de volta com mais uma história sobrenatural, aqui no No Limite da Imaginação. Até mais!